Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais um estudo semanal para a semana do dia 25 de março. E antes eu começo a falar minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Lembrando que eu estou com vagas abertas para minha quinta turma de mentoria, depois de quase 6 meses sem abrir, estou com vagas abertas novamente. Todo o cronograma, conteúdo e o que eu ofereço está aqui no YouTube em forma de vídeo, quase 1 hora de detalhes da minha mentoria. Também coloquei em forma de texto lá no Discord, então se você quiser fazer parte, recomendo que você veja o vídeo no YouTube, leia o texto, tá? Muito importante, valores, tudo está aqui, descontos também. Então, se você quiser fazer parte, você precisa preencher o formulário de cadastro, tá? O link também vai estar abaixo desse vídeo, na descrição do vídeo. E, novidade importante, essa semana, para você poder conhecer um pouco do meu operacional e o meu suporte durante o pregão ao vivo, eu vou estar oferecendo gratuitamente e de forma pública para você poder participar da minha sala lá no Discord, tá? Então, anote a data aí. Terça, quarta e quinta dessa semana, às 9 horas da manhã, estarei disponibilizando no meu canal do Discord a sala ao vivo para vocês acompanharem o pregão comigo e com meus alunos, beleza? Então, bora lá pro gráfico. Então, fazendo a revisão de sexta-feira, que foi dia 22, sexta, começando pelo dólar aqui, o que a gente teve? Tô tentando lembrar algumas informações que a gente teve sexta-feira. Se o som parecer um pouco estranho no fundo, é porque está chovendo aqui bastante. Então, bora lá, sexta-feira, dólar. A gente teve aqui um movimento do dia anterior, na quinta. Movimento final bem travado, tá? Abaixo da média de 200. Infelizmente, quinta-feira só teve esse movimento de alta e depois morreu o gráfico. E aí, na sexta-feira aqui, abriu cruzando todas as médias, tá? Até posso considerar uma característica daquele gapzinho interessante de cruzamento de médias. Só que no dólar não é tão eficaz, tá? Eu olho mais em relação ao índice pelo backtest. E aí o primeiro candle foi um candle forte de compra, na verdade rejeição. Chegou a ser forte de compra, mas voltou e teve uma baita rejeição aqui, formando um candle de rejeição. Não tinha notícia, tá? Não tinha notícia aqui sexta. Foi um movimento normal mesmo de como que estava lá fora. O dólar lá fora estava subindo bem, para algumas questões macroeconômicas. E o detalhe mais interessante desse primeiro candle é que chegou na região de R$5 de novo. Então, a região de R$5 é uma região que, para mim, eu não vejo, assim, o 5, né? O preço exato aí de 5 tão forte. O preço está testando muito essa região ultimamente. Mas, enfim, o preço estava esticado para pensar em reversão no candle 3. Foda, né? Vou colocar o stop lá em cima. E sem risco retorno para 9? Não rola. Não vou fazer nada, não vejo setup da VWAP também, infelizmente, porque aqui nos primeiros candles cruzou a VWAP. Então, não vejo vendas. E aí faz um pullback na média de 9. O preço aqui meio que dá um falso candle de compra. A gente não entra por vários motivos aqui, esse 14. Tenta até subir um pouquinho, mas se a gente for marcar a retração do dia, eu nem gosto de marcar a retração quando o preço está tão travado assim, porque estava travado, estava dentro do primeiro candle, não andava aqui. O preço travou e aí o movimento teve o cruzamento da 9 para baixo e começou a cair até de forma esticada. Mas isso de forma esticada não foi assim tão esticado a ponto de preencher critérios para reversão. Não tinha nada sofrendo nessa região, média de 200, voltou para a região da média de 200 de novo. Fez pullback aqui, mas começou a ter doji. Doji aqui logo na parte da manhã. Gap entre candles, só faltava isso, né, para a gente ter um movimento travado.
Começa a ter gap entre candles de novo, médias aqui todas juntas, emboladas, sem tendência, nada a ser feito. E aí o movimento começa a subir um pouco afastado da média. Também não vejo reversão, não preenche critérios aqui. E se eu for marcar a retração do dia, a gente tem 61 de retração travando aqui o preço nessa hora. E também de força vendedora, era a região de 2/3 aqui restante. O movimento faz um pullback de lado e dá esse candle 80. 80, gatilho de compra? Se fosse no índice, até poderia ser bem mais bonitinho, né? O dólar ultimamente bem feio essas rejeições aqui, mas o problema se a gente marcar gatilho sem risco retorno, esse topo aqui é importante, tá? Esse topo com esse pavio que não tinha sido testado ainda. E aí cravou exatamente 1 para 1 e o preço não andou depois disso, então não valia a pena esse risco dessa operação. Não andou, a operação voltou, teria estopado, chegou nessa região de fundo aqui e aí finalizou próximo da máxima do dia. Para mim um movimento extremamente feio no geral. E aqui, se a gente for olhar em relação ao gráfico branco, a gente teve essa região de troca de polaridade bem interessante e marcante no dia. Um caixotinho, então, que eu marquei como se fosse suporte, e aí trocou como resistência, agora um suporte e um suporte aqui de novo. Força vendedora nós tivemos essa. Depois o preço começou a subir meio que em canal, mas ao mesmo tempo não parecia canal. Bem estranho aqui o movimento no fim do dia. Formando aqui um candle do diário, bem feiozinho também, deixa eu mostrar aqui. Um candle inside, dentro dessa barra vermelha maior, daqui a pouco eu vou falar sobre a questão de tempos gráficos maiores, o que eu estou enxergando, mas no geral, movimento aí voltando para o patamar de R$5, fechou acima de 5 de novo, que é uma coisa que eu falei nas revisões da semana passada, quando teve essa queda aqui na quinta, acho que foi, na verdade, quarta-feira, super quarta, falei que esse movimento estava muito falso, essa queda aqui para ficar abaixo de R$5, porque o preço no macro não tá querendo ficar abaixo de 5, tá querendo ficar acima de 5, tá? Então no dólar não vi nada ser feito aqui em relação ao gráfico de candles, mas aproveitando para falar, até esqueci de falar disso, em relação às linhas, né? Esqueci de falar. As linhas aqui no dólar na sexta-feira, não houve toque no primeiro candle, tá? O primeiro candle não tinha a linha aqui passando, foi a partir do segundo. Infelizmente, ficou por uns 2,5 pontos aqui de tocar, o preço acabou voltando, e aí eu fiz uma compra antecipada, acho que tinha eu e não sei mais quem que fez essa compra aqui. Se for ver pela linha, faltavam meio ponto, tá? E o preço da linha estava aqui em 498100, preço exato, mas eu coloquei aqui um pouco antes e acabou pegando, porque esse fundo aqui não testou a linha, e aí eu imaginei que o fundo talvez não ia testar de novo, então deixei próximo nessa região, acabou pegando, mas eu não consegui carregar isso aqui tudo, infelizmente eu tive que fechar a operação antes, eu tive que fechar a operação aqui, bem antes nesse topo, eu não aguentei esse movimento chato, fechei aqui bem antes, então o movimento não andou tanto assim, foram uns 13 pontos mais ou menos, e quase que chegava no alvo aqui final, né, infelizmente não chegou, mas as linhas assim, no geral, se fosse colocar aqui por meio ponto, teria pego bonitinho. Já em relação à regra de coloração do Renko, deixa eu mostrar aqui, 5R, a gente teve uma troca de cor, tá? Na hora eu estava até comentando o que ia acontecer. Tava trocando para venda em região de linha de compra. Ainda bem que eu estava confiando mais na linha do que do Renko nessa região que estava dando venda aqui. Então eu preferi a linha do que o Renko. E aí quando trocou de cor de novo, aí já andou aqui uns 17 pontos mais ou menos. Então essa segunda troca de cor foi mais interessante. Essa aqui teria estopado. Já em relação ao índice, aqui na sexta-feira, algumas oportunidades que deram. Uma só pegou a parcial que eu fiz, a outra infelizmente nem cheguei a pegar. Aqui eu tenho que marcar em relação a essa grande pernada de alta retração. Então nós tínhamos o preço já aqui, primeiro candle rompendo esse 61 de retração. Primeiro candle de força vendedora. Para pensar em contratendência aqui, eu não faço essa contratendência, eu tenho que preencher alguns critérios, então nada a ser feito. Faz um pullback, detalhe, sem gap aqui praticamente. Pullback, sem candles de venda, não faço vendas aqui por N motivos. E o preço a gente verifica que estava dentro do primeiro candle, não andava. E nem dentro do primeiro candle em si, estava dentro desse rangezinho aqui menor. Nesse caixotinho aqui, não andava o preço. E aí conseguiu ter uma força vendedora. Engraçado que na hora que a gente estava vendo o fluxo, o movimento estava bem assim, traiçoeiro, enganando bastante. Esse movimento que teve de alta, que começou a subir,
Tava muito estranho esse movimento no fluxo e acabou que realmente, né, foi estranho, foi um falso movimento de alta, voltou. Teve uma força vendedora, mas a força vendedora também estava muito estranha no fluxo. Rompeu mínima, porém, já logo em seguida teve um baita candle de rejeição aqui, 19, testando a média de 9. E aí nessa região aqui eu já procurei por gatilho de contratendência pelo 2 minutos. E aí nessa região, eu acho que eu coloquei foi em relação ao candle 50. Eu estava pensando em contratendência, comprar no candle 50 para fazer parcial em 1 para 1, sabendo que este 1 para 1 não estava tão interessante por causa desse topo aqui, mas nem chegou a acionar, então tudo bem. O preço simplesmente volta, tenta renovar fundo e desce 54. Aí o 54 eu fiz a operação. 54 eu fiz para fazer parcial obrigatório no 1 para 1. Tava chegando na região de 1 para 1, não plotei parcial fixo, queria ver a reação nessa região na VWAP. Começou a ter uma reação forte e voltou. Voltou porque defendeu essa força vendedora. Quando voltou, já fiz a parcial aqui. E aí o preço voltou todo e já rompeu mínima e acabou tirando o resto dos contratos aqui. Saí com resultado negativo porque eu não fiz essa parcial cheia nessa região. Esperava andar mais. Mas tudo bem, esse tipo de operação aqui não é uma operação que eu entro com a mão pesada, porque é uma operação que no meu plano de trade está assim, na categoria das que eu menos gosto de operar. O preço acabou renovando o fundo de novo, porém veio aqui o rompimento falso. Não é bem um rompimento falso, mas caindo em forma de tendência fraca. O movimento está renovando o fundo, mas não está renovando com afastamento do último fundo. Infelizmente caindo aqui já em canal. Canalzinho então. Então as médias não estão em tendência mais aqui para mim. Deixa eu voltar esse caixote para cá. O preço volta, quebra a média de 20 pela primeira vez no dia, né? Passa por cima dela. Sem gatilhos de compra aqui, tá? O primeiro cruzamento foi nesse candle. E aí depois não teve candle de compra, com risco retorno. A 50 estava descendo e a 50 está com tendência. Só de aproximar da 50 um pouco já teve reação. Só que eu não tenho setup de só de aproximar da 50 eu vou fazer operação. Eu preciso de backtestar algo do tipo. Mas se o preço tivesse chegado de forma esticada na 50, com risco retorno para 20, eu tenho setup disso, mas não é o caso aqui. O preço volta, renovou fundo e aí testou novamente a LT desse canal. Só que o detalhe desse caso aqui é que nós tivemos pela primeira vez no dia, né, foi um rompimento. Então, um rompimento que na hora que fez o pullback não avançou além do último fundo, porque este fundo aqui, o pullback avançou. Este último fundo, o pullback avançou. Então, pela primeira vez, teve um pullback, troca de polaridade sem quebrar a região do último fundo. Pullback agressivo. E aí veio o candle gatilho pra gente, 63. 63 aqui, a gente pode fazer risco retorno de 1 para 1 exatamente para essa região, até porque é um fundo até interessante se fazer. E depois 2 para 1. E aí se fizesse mais contratos, espelhamento dessa região, joga para baixo, tem alvo aqui. Mas, lembrando sempre, primeiro candle para baixo, nós temos onde 100% lá embaixo ainda. Então é uma região de confluência forte para fazer parcial aqui no final. Que foi onde travou e tinha ainda canal de Keltner. Então, outra oportunidade que deu aqui na parte da tarde. O back simplesmente foi, caiu. Aqui não tem critério de reversão, mesmo que esteja longe da média de 9. O back, outro candle de compra. Aqui na cara de Keltner já fica arriscado. Keltner trava o preço, outro pullback, sem gatilhos de venda, quebra a média de 20. Aqui passa por cima dela, mas acaba renovando o fundo de novo. O movimento começa a ficar bem estranho, com a média de 9,20 sem tendência. Sobe, 50 reage, mas sem ancoragem boa das médias e finaliza o dia quase na cara da mínima do dia, indicando que o movimento estava ainda forte de venda. Então, se for ver o movimento de queda aqui, um grande risco dessa operação ainda era o fato de estar caindo em canal, né? Mas se a gente for ver o gatilho que estava próximo da LT, interessante. Mas o fator também das médias é que as médias estavam alinhando aqui de novo, para criar uma boa tendência, porque desde o início do dia, quebrando esses fundos aqui, eram péssimas essas regiões. E aí, pela primeira vez, nós tivemos uma troca de polaridade bonitinha nessa região, com alinhamento das médias, sem quebrar a média de 20 tão forte como estava aqui atrás. Bonitinha a oportunidade, mas a que eu cheguei a fazer foi realmente dessa contra-tendência aqui em cima. Aqui não vejo mais nada a ser feito. Um gráfico branco, então, caiu em canal. Depois começou meio que ficar em lateralidade. E aí, por fim, também posso enxergar como se fosse um triângulo descendente aqui no fim do dia. Em relação ao gráfico de linhas, setup das linhas, o primeiro candle do dia foi um candle aqui que não chegou, tá? A linha formou depois do primeiro candle.
Teria dado gatilho de compra aqui, um movimento que andou uns 217, uns 270 pontos mais ou menos, mas voltou e teria estopado. Se entrasse de novo, também teria estopado. Se entrasse de novo, também teria estopado. E aí não tocou de novo a linha, infelizmente, aqui não foi interessante no índice. Já em relação à regra de coloração, a gente já teve um movimento interessante, que eu me lembre, deixa eu ver. Aqui começou com a cor de venda. Começou com a cor de venda, foi trocar, só aqui teve ruído, gerou aqui um stop, dois, três stops. E aí só pagou nesse movimento final aqui. Infelizmente, essa queda do início do dia que estava caindo em canal não trocou de cor. Era bem esperado isso, infelizmente. Essa queda aqui. E aí depois trocou de cor. Esse de compra eu acharia bem perigoso, porque estava na cara do canal. Tinha um canal passando aqui já, e aí comprar no rompimento do canal, acho perigoso esse aqui. Eu pensei que teria sido igual o dia na quinta-feira, né? Que teve uma troca de cor e iniciou essa tendência forte aqui na quinta-feira, mas não teve aqui na sexta uma tendência tão forte, só foi no fim do dia, infelizmente. A questão é que, antes de falar do estudo semanal, é importante falar de algumas coisas aqui de macroeconomia na sexta-feira, né? Em relação aqui a Petro, IFNC e Vale, então, IFNC estava junto com a Vale, Petro, não. E aí foi uma briga de corda. Petro de um lado, perdendo o movimento, né? Porque o índice acabou sendo de queda, mas não foi aquela queda tão expressiva e forte. Até porque também os DIs estavam negativos. Estavam mais ao longo do dia. Só que DIs negativos tendem a ser índice para cima. Então foi um movimento bem estranho. E outra coisa até interessante de ressaltar em relação ao fluxo do índice na sexta-feira, que a gente teve a XP aqui. Deixa eu abrir e carregar do dia, peraí. Pronto, é um movimento bem estranho. A XP ela estava vendida, ela vendeu tanto aqui, que aí chegou mais ou menos umas 11 horas, ela estava com quase 55 mil contratos na venda. E o índice também caiu, então caiu do lado dela. É como se ela tivesse vencido a direção do dia, uma coisa que não é comum de acontecer. Então, o que a gente pode pensar? Quando cai do lado dela, até pode cair, mas que não vai cair tão fácil assim o movimento, vai cair talvez em canal. Então foi um dia que ela estava aqui, na venda, e aí o BS até tentou comprar, mas ela não conseguiu jogar o preço para cima. Tivemos outros players aqui tentando? Teve. Mas igual a XP entrou pesada na venda. Pesadinha na venda aqui. E ela foi um principal player desse movimento de queda do índice sexta-feira, uma coisa que não é normal de acontecer. Então o fluxo estava bem estranho. Esse movimento da XP conseguindo carregar a direção do dia, a tendência do dia a XP estava conseguindo levar. Outra coisa importante relembrar, né, que também os índices lá fora, principalmente, todos, na verdade. Nesse dia tinha tanto a Ásia quanto a Europa, os índices americanos também, os futuros, todos aqui em queda, os três. E aí, o minério de ferro, como que o minério estava? O minério pelo menos estava subindo. O petróleo estava no zero. Então, em relação à Vale, a gente poderia ter um movimento de alta da Vale, só que não foi isso que aconteceu. E DXY em alta. No geral, assim, direcionando ser um dia de queda para índice de alta do dólar. Inclusive, o DXY estava em forte alta, tá? Forte alta. Infelizmente, acabou puxando nosso dólar já no gap. Já teve um forte movimento de alta do gap do dólar aqui pra gente. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária. Mostro minha trajetória na Flow de Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao estudo semanal, aí vem a parte interessante, ansiosa para falar. O movimento confirmou o que eu estava falando que poderia acontecer. Que bom. Então, na semana a gente teve esse movimento de alta, né, na quarta-feira, na super quarta. Eu comentei que o movimento estava subindo sem volume, então bem característica de ser um falso movimento de alta. Eu não sou de usar esse movimento, essa teoria do Wyckoff, né, mas acabou dando sentido aqui. E aí o movimento anulou o movimento da super quarta de alta que nós tivemos do Fed. E o Ibov, que eu acho importante a gente analisar aqui, o Ibov está querendo testar essa região de mínima que eu já falo aí, já tem um bom tempo. Eu tô vendo o preço querer testar essa região
E tem outros motivos para eu achar isso hoje, tá? Uma outra coisa importante, que a gente tem aqui um ombro, cabeça, ombro, tá? E ao mesmo tempo, dentro do segundo ombro, pode ser um ombro, cabeça, ombro aqui, talvez. Espero que seja. E aí, duas figuras aqui, então, confirmando esse possível cenário. Isso eu tô olhando em relação ao diário, tá? Porque o semanal aqui, relembrando, o semanal, a média 20 já está fraca. E ela está longe da média 200. Então, é esperado esse movimento de queda, sim. Eu acho que está acumulando aqui para poder romper. Mas eu não estou esperando uma queda tão forte. Lembrando que é uma queda saudável. Então, eu marco uma retração. Talvez 50%. Aqui, uns 3% de queda ainda. Ou 61% de retração. Um movimento que seria uma correção até interessante, saudável também, sem problemas. Então, o semanal está querendo fazer esse movimento. E temos Fair Value Gap, tá? O maior Fair Value Gap que nós temos aqui é dessa região aqui, ó. Que tá aí na cara, chegando praticamente. Nós temos outro aqui também. Mas o primeiro e maior é este daqui. Então, é importante essas regiões serem testadas, preenchidas, talvez. E a média 20 está irrelevante no semanal. Então, o diário aqui, a gente tem a questão da figura. O oco está formando. Tem distância da média 200, tá? Então, tem espaço aí para o preço cair mais um pouquinho. Tem Fair Value Gap do diário. Você tem no semanal, vai ter no diário aqui. Essa região, que é junto com a média 200. Então, seria bem interessante o preço cair. E chegar em patamares, talvez, de 120 mil pontos? Pode ser. Um preço, teoricamente, de suporte. E aí, em relação ao índice futuro, se a gente for comparar aqui, o movimento está equivalente. A gente tem um movimento equivalente, tá tudo bem. Esse fundo aqui é extremamente importante, então, só que uma diferença do índice futuro que o IBOV não está tendo. O índice ele está mais próximo do fundo. O IBOV, ele está um pouco mais longe. Então, é muito importante a gente reparar isso durante o dia, tá? Aqui vai ser extremamente em relação ao índice futuro a gente reparar, porque talvez o futuro vai romper antes que o IBOV. E a gente precisa analisar se o IBOV vai romper também. A gente não pode ficar, por exemplo, operando venda aqui e de repente o IBOV testa o fundo e volta. E aí o índice futuro vai acabar sendo um rompimento falso. Aqui em relação aos 5 minutos, aí é importante ressaltar, a gente está próximo do canal de Keltner. Esse é um grande problema. O que eu acho que o preço pode fazer? Inclusive, está com cara que vai fazer isso. A gente voltou para essa região, né? Falei que esse rompimento aqui foi bem esticado, muito estranho, e voltou. Nós estamos dentro dessas duas regiões aqui, de suporte e resistência. Só que o preço chegou de forma esticada. Chegou aqui de forma esticada. Eu acho que vai ficar um pouco travadinho para depois, ou talvez vai cair de escada, né? E aí, eu espero muito, tô torcendo orações todos os dias para ser uma pré-tendência dessa região. Talvez amanhã, por ser segunda-feira, fique travado. E aí, ao longo da semana, venha romper aqui. Mas é preciso que o preço fique saudável antes, porque nós tivemos um movimento esticado na sexta. E aí, o que acontece? Sexta-feira fechou esticado. Olha como que está na média 20. Setup do IFR já ativado para amanhã, tá? Esticado aqui, infelizmente, o índice. O dólar já não foi. Deixa eu confirmar aqui, 60 minutos. Não. Então, o índice, eu não vou pensar em vendas nas primeiras horas de amanhã. Eu vou precisar que o movimento faça uma correção ou que fique travado e a média 20 dos 60 chegue. Porque romper essa região aqui, com essa média de 20 longe, isso aqui é cara de rompimento falso. Eu não quero que isso aconteça. Eu estou esperando um movimento saudável para esse rompimento ser verdadeiro e ir atropelando os stops de quem está comprado nessa região. Então, estou ansiosa por esse movimento aqui de rompimento, não vejo a hora. Eu tenho alguns caixotes aqui marcados ainda. Essa região desse caixote aqui agora não vejo mais necessidade. Eu vejo esse daqui, vou um pouco melhorar essa região. E essa região aqui de baixo, primeiro pré-rompimento que a gente pode ter. Se romper, a gente tem essa outra linha aqui embaixo. E depois, se romper essa linha aqui de baixo, a gente tem esse caixote aqui, que essa região, essa aqui vai confirmar o oco macro que nós temos. Mas olha quantas barras que tivemos de queda aí nos 60 minutos desde quinta-feira. Várias. Mal teve correção. Nesse movimento de queda todo, nós não tivemos correção. Esse rompimento aqui foi rompimento falso na cara. Movimento extremamente forte, voltando tudo. Força vendedora está muito forte. A gente não teve isso aqui, ó. Há um bom tempo que a gente não vê essa força. Não consigo identificar outra força tão forte assim. Aqui atrás também pode ter sido, mas não tanto. Então, é um movimento até estranho, né? Ter voltado de uma forma tão esticada aqui. Quase 13 mil pontos. Caiu reto, não teve correção. Então, talvez agora uma correçãozinha de leve para depois continuar o rompimento seria interessante.
Em relação ao índice, então, lembrando, eu não penso em vendas nas primeiras horas de amanhã, porque está esticado. Em relação a VWAP, que eu acho bem interessante, nós estamos praticamente, deixa eu ver aqui, é a última semana. Nós temos feriado na sexta, então nós temos aí 4 pregões. Aí vem o BO, né? Talvez não seja essa semana que vai haver o rompimento, porque não é normal, não é comum do índice fechar de forma afastada da VWAP. Então, nos últimos dias, tende a voltar para a VWAP. A VWAP está aqui, junto com o fato que está esticado, junto com o fato que está com a média de 20 longe. Talvez não seja essa semana que vai haver o rompimento dessa região. Pode ser que o preço volte, feche aqui, nessa região, e aí, na semana seguinte, que já é abril, o preço volte e talvez rompa aqui embaixo. Então, VWAP mensal, tá? É mais um cenário aí, porque aqui nós tivemos isso. Naquele dia da notícia da Petrobras, os dividendos, o movimento acabou voltando para a VWAP. Mas, em fevereiro, por exemplo, no fim de fevereiro, 3 pregões antes de acabar, na verdade 2, movimento super afastado. Uma distância de 3.500 pontos. Em 2 dias, caiu aqui os 3.000 pontos que precisava para chegar na média na VWAP, só para finalizar o mês. Então, eu tomaria atenção em relação a essa VWAP nesses últimos 4 pregões do mês de março. Em relação a isso, então, só isso, ok? Essas 2 regiões aqui importantes, eu vejo o oco ainda, eu vejo cenário de queda, só não vejo quedas amanhã para as primeiras horas, está esticado, eu vejo mais movimentos de exaustão. Tem a questão da VWAP, questão dos últimos pregões do mês. Em relação às ações aqui, vamos ver a Vale. A Vale eu tenho que ativar o Ctrl J, Ctrl K. A Vale tá com cara de ombro. Deixa eu desenhar. Ombro, cabeça, ombro invertido para rompimento dessa região. Pode ser. Voltar para essa região aqui acima. E também tá com uma queda bem esticada nesses últimos 2 dias. Ajudou bastante esse movimento de queda do índice. Outra, Petro. Petro está travada, não sai desse range, desde a questão dos dividendos não sai, até porque o canal de Keltner, né, sempre fala, quando chega assim no canal, tende a ficar travado, ou voltar de forma esticada, ou fica travado para voltar a cair, até Keltner aqui ficar de forma mais saudável. Por enquanto, Keltner ainda está bem próximo do preço. A Petro, então, está travada nessa região. Já o IFNC está parecido com o Ibov na questão de estar próximo de um suporte importante, suporte aí de 2024. Então, o IFNC vai ser determinante no movimento do índice, só que também está esticado. Voltou muito forte. O banco aqui voltou forte nesses últimos 2 pregões, que já ajudou junto com a Vale também a cair. Então, tomaria cuidado nesse suporte aqui quando as ações abrirem, se o IFNC vai romper, porque vai acionar stop de uma galera que está posicionada nessa região. Então, esses dias prometem bastante em relação ao índice. Já em relação ao dólar, tristeza total. Abrindo aqui o gráfico, deixa eu ver o semanal. Semanal ainda sem reação, não sai dessa região, tá dentro desse range. Esse candle, inclusive, que nós tivemos aí foi um grande long leg doji. Testou a região aqui dessa máxima, nós tivemos um rompimento dessa região, mas um rompimento falso, chegou a patamar de 5,50, tá? R$ 5,50, bem forte. O movimento aí voltou, fechou acima de R$ 5. Para mim essa região tá bem complicada de 5. O diário aqui, eu cheguei a marcar esse canal, falei que poderia ser relevante e acabou sendo, né? Acabou sendo relevante, então nós temos agora aí uma região importante para se considerar, que é esse canal. O suporte aqui foi testado e nós temos talvez a resistência aqui. O preço está dentro desse range e não sai. Péssimo. E não bastando isso, né? O que nós temos aqui? Outro canal, afunilando mais o preço, que é essa região aqui e essa região aqui. O preço está afunilando. Vai chegar a que ponto? Afunilar. E pegar qual direção? Eis a questão. O dólar tá péssimo para analisar no macro, já tem um tempão aí, horrível. Aqui em relação a, se a gente olhar da força de super quarta, o movimento da super quarta aí, retração, nós estamos em 50%. Essas últimas 2 barras aí, e principalmente a barra de sexta, bem feia, né? Ainda tem uma força vendedora muito grande aqui. Não sei se esse movimento, assim, tá com cara de que deve voltar, porque a força vendedora tá forte. Então, voltar no sentido de ser um dia de queda, talvez, ou travado. Mas para subir, tem que quebrar essa força vendedora aqui da quarta-feira. Esse candle aqui tá muito forte.
Não tinha um candle desse há muito tempo. Vendedor, não tinha muito tempo. Média, não vejo nada a ser feito. Tá horrível. A 200 está inclinada para baixo ainda, enquanto estiver, então tá ótimo o cenário de queda do preço a longo prazo. Só que o cenário tá, nossa, semanal, Deus me livre. Aqui os 60 minutos, VWAP. Lembrando que é a semana de rolar de contrato, né? Então a gente vai ter aí na quinta-feira o último dia do contrato. Tá bem próximo da VWAP, o preço tende a ficar próximo, né? O dólar é bem difícil de se afastar. A gente teve aqui o caso, né, que se afastou. E aí voltou, e detalhe que a super quarta foi a favor de buscar a VWAP, né? Então o cenário aqui técnico acabou respeitando isso da VWAP aqui. Então é bem comum do preço sempre buscar a VWAP, ficar próximo dela nesses últimos dias, ainda mais no dólar. Já em relação a aqui 5 minutos, eu tenho essa linha aqui de cima que eu até vou tirar porque ela era relevante aqui atrás, ó, no início da semana passada. Mas houve rompimento, então para mim não tem mais eficácia aqui. Essa linha para mim é só para eu lembrar que tem uma LT passando aqui embaixo. Mas 60 minutos todas as médias estão sem tendência, o cenário macro continua ainda bem complicado de operar. Já os 5 minutos eu falei, né? 5 minutos, super quarta, se eu marcar aqui retração do movimento, 50% de retração, com região de troca de polaridade. Então aqui pode ser uma região de força vendedora, o preço acabar defendendo. Então perna 1, perna 2, 3, 4, 5 ainda vai acontecer? Pode ser. Então eu vejo movimento mais de queda para índice, e confirmando a gente tem um cenário possível de queda do dólar no curto prazo, nos próximos dias, por causa desse cenário aqui, mas eu nem dou muita fé no que pode acontecer, mas o índice está esticado, então eu vejo movimento de alta a curto prazo e ainda de queda a longo prazo. O índice ainda é melhor de se ver. O dólar não tenho confiança em afirmar qualquer coisa aqui muito complicado. De sexta-feira, então, vamos ver se esse gap aqui vai acabar sendo de baixa. Se abrir gap de baixa, vai voltar para a região 200 e o mercado vai estar em lateralidade. Se for um gap de alta, nós temos aí 61 lá em cima para travar o preço. Aqui o 61 com canal de Keltner. Então, infelizmente, o dólar não tá aquelas maravilhas, já tem um bom tempo. Sempre falo isso e vou continuar ressaltando. Já em relação aqui à questão macro, essa semana, então, tem menos dias úteis, temos feriado sexta-feira. Amanhã, segunda-feira, é normal, tá? De ser bem tranquilo, mas pode criar alguns movimentos interessantes. Eu acho que a segunda-feira da semana passada foi um dia interessante, não estou me lembrando, mais ou menos, acho que foi. Nós temos aqui algumas notícias antes do pregão, mas nada de movimentar. E nós temos aqui discurso do Bostic, acho que fala Bostic, membro do FONC, 9h25. Não sei se pode agitar o mercado, tá? Não sei o que ele vai falar. Essa aqui não é de agitar. Então, um dia bem morno, como qualquer segunda-feira aí, bem tranquilo. A não ser que aconteça alguma coisa que nós não estamos programando, né? Terça-feira tem ata do Copom, da decisão da taxa de juros da semana passada, mas é antes do pregão, então as primeiras horas já vai refletir a ata e também o IPCA, muito importante. Depois, durante o pregão, nós não temos nada 9h30, tão relevante, nada. Confiança não é de agitar tanto. Ok, quarta-feira. Notícias aqui antes do pregão. 9h30 não tem nada dos Estados Unidos. Até agora não tem nenhuma notícia relevante dos Estados Unidos assim. Quinta, já começa feriado em alguns países. Vamos ver Brasil. Quinta-feira é a semana que tem a notícia mais importante. Então, o último pregão da semana, que é o último dia do contrato do dólar, que também é a questão de virada do mês, né? Muito importante para o índice também. Nós temos aí PIB dos Estados Unidos, que é extremamente importante, 9h30. Então, a notícia mais importante da semana dos Estados Unidos é de quinta-feira. Sexta-feira, aqui, a gente não vai ter. Deixa eu ver, Estados Unidos também não vai. Também não, então tranquilo. Sexta-feira, então, o mundo inteiro, praticamente, muitos aí não vai ter notícia. Então, uma semana, no geral, tranquila. Só um dia aí, tranquila de notícia, né? Porque tem os fatores de ser fim de mês, rolagem contrato acontecendo, a questão ainda de reflexo, né, da decisão da taxa de juros e outras coisinhas que eu vou falar aqui já. Aqui em relação ao S&P, olha o movimento que fez aí na quinta-feira, super quarta, um movimento super forte, e aí tá começando a travar, tá fazendo volumes menores. Sei não,
Não sei não. Será que aqui talvez uma exaustão? Finalmente uma barra aqui? Não acredito muito. Vai tocar talvez na 20 e vai voltar a subir. Enquanto esse S&P estiver assim, a gente está dando glória a Deus, porque na hora que esse S&P começar a corrigir, não sei se vai ter fundo no índice não. O DXY fez um movimento bem forte de alta na sexta, que foi essa barra aqui. Estou bem preocupada com esse movimento do dólar, por causa da questão dos juros permanecer por mais tempo lá nos Estados Unidos, é mais atrativo investimentos em dólar, né? Então acaba que o dólar se favorece e outros motivos também, outros países que não tendem a, como é que fala? Reduziram, na verdade, os juros, por exemplo, o Suíça, acho que teve a redução da taxa de juros, outros países também, então acaba que o dólar vai atraindo mais investimentos ainda. E aí favorece, valoriza aqui e acaba valorizando diante de outras moedas, igual real, por exemplo, desvalorizou. Petróleo. Ok, travadinho, mas região aqui de rompimento, rompeu essa linha, então pode ser que ainda se mantenha em alta. E lembrando, né? Petróleo em alta, em tese, Petrobras tinha que aumentar o preço do diesel e da gasolina. Só que ela não aumentou ainda. Então, ela está meio que arcando com os custos e tendo prejuízo com isso. E isso não é muito bom para o cenário da empresa. Então, um dos motivos que acaba, talvez, forçando petróleo para baixo. Petrobras, na verdade, Petrobras para baixo. O minério de ferro faz ainda movimentos de tendência de baixa, está muito forte. Infelizmente, o cenário da China não está legal. Está fazendo pullback aqui, talvez, para voltar a cair. E a Vale tem, assim, interferência direta com a commodity junto com o cenário da Ásia, da China principalmente. E não tá legal. Então, Vale e Petro com um cenário complicado. E aí, em relação aos juros americanos, tá ok, movimento saudável, por enquanto, dentro de um canalzinho, fazendo o mesmo movimento que o nosso índice está. Dentro aqui desse canal, então, SLT aqui em cima e SLT... Opa, tem como copiar aqui, não? Copiar, colar. Como se tivesse um canalzinho aqui, então, e nossos DIs também estão fazendo isso. E isso não é legal, porque juros brasileiros e americanos, pra gente, né? É melhor que a gente tenha um movimento diferente. E a gente tá fazendo o mesmo movimento, não é legal pro nosso cenário. E aí, EWZ. Aqui, novamente, o back na 20 para querer talvez romper e formar o oco DWZ também. Então, atenção aí, se o EWZ acabar rompendo essa região, nós vamos ter um movimento forte de queda aqui. A Vale, que em relação ao ADR da Vale, né, muito importante, que é o investimento estrangeiro, o mensal está muito próximo dessa queda. Então, N fatores tende a ser Ibov para baixo. E o dólar eu não posso garantir, mas o Ibov com esse oco, com Vale com esse cenário aqui de queda, com a questão da Petrobras de interferência política, junto com a defasagem do petróleo, e distribuição de dividendos, etc. Duas empresas grandes, e aí só falta os bancos também favorecer o movimento e romper e cair tudo junto aqui pra gente ter um movimento bem feio aqui, infelizmente. Em relação às posições em aberto, eu falei, vamos ter atenção na hora que os players zerarem as posições e começar a inverter. Tá começando a fazer isso. Nós tínhamos o estrangeiro comprado ainda, comprando esse movimento. O maior perigo nosso era se o estrangeiro começasse a inverter para venda. Finalmente está começando a fazer isso, porque o nacional local já começou a vender. Já começou a vender agora. Desculpa. Tá começando a zerar a mão e pode ser que comece a comprar e o estrangeiro comece a vender. Inverter, começar a ficar com saldo negativo aqui. Não é que tá no loss, é que o saldo negativo é a situação de estar vendido. Comece a vender, porque o estrangeiro zerou. Tem quase nada de contrato aberto aqui no mini índice. E o local possa comprar dando liquidez. E aí, se acontecer isso, a gente vai ter um movimento favorável de ser aí um fator de queda interessante das posições em aberto também. Última vez que o estrangeiro se manteve em posição forte de venda por muito tempo aqui. Vamos ver por muito tempo. Nós tivemos aqui no início do ano, tá? Então, vamos puxar aqui. Início do ano, eles começaram a vender aqui nos primeiros dias, dia 9/1. Foi aumentando. O que aconteceu no gráfico? Vamos puxar aqui Ibov para relembrar, né? Ibov, queda. Aqui, ó, dia 16, caindo até forte, até dia 22 aqui, essa região desse fundo. Então, vendeu muito.
vendeu pra caralho, vendeu ainda, continua vendido, aí começou a diminuir. Beleza, aumentou de novo, mas é uma região que travou aqui, não andou, depois dessa região ficou travadinho. E desde o dia 22/1 até agora, dia 22/3, o que o movimento começou a fazer? O estrangeiro começou a diminuir a mão aos poucos, disfarçadamente aos poucos. Quando começou aqui o último dia de janeiro pra cá, foi reduzindo mais ainda, não chegava a patamar de 200 mil mais, começou a reduzir mais, abaixo de 200. E aí, de repente, chegou aqui em fevereiro, nessa virada que nós tivemos aqui do carnaval, dia 14/2, que aconteceu dia 14. Vamos ver a barra, dia 14, neste fundo aqui, essa barra 30, nessa região desse fundo, simplesmente o estrangeiro começou a inverter para compra e o local para venda. E aí ficou aí esse movimento, meio que eles fizeram o quê? Realizou. Eles estavam super comprados, começou a realizar aqui. E aí aqui é a região de montagem e desmontagem de posição, para melhorar o preço médio, as posições, etc. E aí agora vamos ver se é a hora de jogar o preço para baixo de novo. Se acontecer isso, vamos marcar aqui essa perna. É como se eu estivesse jogando para baixo. Nós temos algo lá embaixo, então. É a mesma coisa que eu jogar isso aqui, projeção 100% vai estar próximo aqui dessa região. Então temos alvo aí bastante para querer cair, hein? Bastante. Espero que aconteça. Em relação aqui, então, fiquei em alerta nessa situação desse resultado aqui, porque de quarta para quinta, quando teve a decisão, a taxa de juros reduziram bastante e meio que largou a mão de compra aqui o estrangeiro. Então, pode ser que agora o cenário deles seja de queda, finalmente, para o movimento do oco acontecer, graças a Deus. Outra coisa aqui, sobre a questão do estrangeiro tirar, né, muitos dólares aqui na verdade, muito dinheiro, enfim, acho que é dólar. Não, é real, né, que a gente é em real. 21 bi já tirados aqui em 2024, um valor extremamente alto, mas a gente tem que levar em consideração que fim do ano passado eles estavam muito comprados, então se eles entraram na venda no início do ano, então se eles venderam desde o início do ano, é porque talvez eles estavam realizando. A gente tem que levar em consideração que se comprou o ano passado e talvez eles estão meio que saindo, é porque eles estão realizando porque eles estavam comprados. Tem que levar isso em consideração. Ah, mas o Brasil, o cenário local tá ruim. Também, pode ser por isso também que eles estejam tirando investimento aqui. Vamos lembrar alguns motivos até agora. Já é quase o quarto mês do ano, né, abril. Então, já retiraram aí quase 21 bilhões da Bolsa desde o começo de 2024. Mas lembrando, na virada do ano passado estava extremamente esticado o Ibov. E eles se mostraram extremamente otimistas. E chegaram a prever 6 cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos. Só que todo o cenário inverteu. E aí o cenário foi sendo abandonado desses 6 cortes, agora estão prevendo 3. E infelizmente acaba tirando investimento daqui e indo para os Estados Unidos, porque se tem menos cortes, quer dizer que o juros está se mantendo mais alto por mais tempo. Então é melhor você levar dinheiro para lá. Outra coisa também, ressaltando isso que eu falei, juros mais altos nos Estados Unidos tende a atrair recursos, né, que estavam aplicados em países emergentes como o Brasil. E aí, no fim de 2023, quando o movimento estava esticado, todas as corretoras, compra, Ibov em 145, 150 mil, sendo que já estava extremamente esticado. E aí havia a expectativa de um ciclo, né, maior então de queda, mas não aconteceu isso nos Estados Unidos. E a volta do estrangeiro para a Bolsa Brasileira, então, vai depender muito dos sinais da economia dos Estados Unidos, principalmente a questão dos juros lá, muito por essa questão. Tem o problema da China, infelizmente. A China é um super importador de commodities do Brasil, né? Então, principalmente aí minério de ferro, que depende do movimento da Vale. E aí a economia chinesa não está num movimento bom, infelizmente. Está tentando acelerar, mas não consegue acelerar a economia, está travada para queda quase. E a China tem lidado com um cenário então muito complicado da economia, principalmente com a questão da crise imobiliária. E isso é um dos fatores que acaba puxando tirando investimentos daqui, né? É um país que infelizmente depende muito de commodities e uma delas é a minério de ferro, que tem ligação direta com a China e a China não está com um cenário bom. Então acaba tirando investimentos daqui. Outra coisa é incerteza local também, né? A questão de política. Nos últimos meses, as tentativas do governo atual de intervir na Vale e na Petrobras, duas gigantes nacionais, né?
ampliaram uma dúvida e preocupações dos investidores com o risco de um governo mais intervencionista. E aí, talvez, né, esse movimento de retirada de bilhões de reais aqui tenha sido um pouco de realização de lucro do ano passado, mas também pode ser por causa desses fatores aqui locais, infelizmente. Então vamos aguardar isso essa semana, menos dias úteis, menos pregões aí. Sexta-feira não temos pregão, então tomar muito cuidado com quinta-feira. Quinta-feira tem notícia importante dos Estados Unidos e a questão é o último dia então do mês vai ser na quinta, rolagem aí do dólar, virada praticamente da VWAP também, dos dois ativos. E é isso. E semana que vem, no domingo, eu volto aqui para o estudo semanal.